eu vou apresentar aqui algumas transformações planas. Vamos começar com a rotação de uma reta em torno da origem. Então eu tenho uma reta aqui, eu peguei uma reta que tem uma equação do tipo y igual a x sobre 2, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa reta apresentar ela em uma forma paramétrica. Então eu vou pegar aqui um raio e vou ver que a projeção no eixo x é r cosseno t e no eixo y é metade do x. Então, como a reta que eu estou supondo é y igual a x sobre 2, então é r cosseno t sobre 2. Se eu pegar um raio valendo 10, o x é 10 cosseno t e o y é 10 cosseno t sobre 2, 5 cosseno t. Para fazer a rotação da reta em torno da origem, no sentido anti-horário, eu vou pegar a matriz de rotação de valor de ângulo A no sentido anti-horário. Essa matriz é cosseno A menos seno A, cosseno A. E vou multiplicar pelo vetor que corresponde à reta. Então ele é feito primeira linha com x, segunda linha com y. O produto dessas matrizes, essa matriz é 2 por 2, essa é 2 por 1. Vai dar uma matriz 2 por 1. Como que eu realizo isso? Linha 1, coluna 1, multiplico primeiro com primeiro, segundo com segundo, obtenho essa linha. Linha 2, coluna 2, primeiro com primeiro, segundo com segundo, obtenho essa linha. Então, aqui eu realizei a rotação da reta em torno da origem no sentido anti-horário. A equação paramétrica fica assim. Se eu transportar essa equação para o software, eu vou conseguir fazer a rotação dessa reta em torno da origem. Então vamos mexer com isso agora. Eu tenho aqui no implot a equação conforme eu tinha aqui. Cosseno A 10 cosseno t menos seno A 5 cosseno t. Eu tenho ela aqui. Aqui está acrescido de um B e C, que no momento vale zero. Isso a gente vai ver depois. Então quem faz a rotação é o coeficiente A. Então eu tenho aqui na animação parâmetros para fazer a animação. Então esse A aqui é esse que está aqui. A hora que eu fizer esse ângulo variar de 0 a 2π, eu vou obter a rotação da reta em torno da origem. Sentido anti-horário, sentido horário. A segunda transformação que a gente vai ver é a rotação da reta, dessa mesma reta, y igual a x sobre 2, em torno de um ponto. Então o que eu tenho que fazer é transladar a reta para esse ponto e depois fazer ela girar no sentido horário. Como que eu vou fazer isso? A ideia é a mesma. Aqui está a equação paramétrica da reta, 10 cosseno t, 5 cosseno t para o y. Eu vou ter a matriz de rotação no sentido anti-horário, ângulo A, cosseno menos seno, seno cosseno, multiplicando o vetor que representa a reta. E após fazer a rotação, eu somo os parâmetros B e C para deslocar a reta para esse lugar. Se eu fizer essa soma depois da rotação, a reta vai girar em torno do ponto. Então, fazendo aqui o produto dessa matriz por essa, e depois somando com os parâmetros B e C, eu vou obter para o x esse valor, para o y esse valor, conforme está aqui, as equações paramétricas do vetor. Colocando isso no software, então eu tenho aqui a equação, conforme a gente programou, né? Eu coloquei ela na forma, deixa eu rever aqui, ela está aqui, ó. A equação do x, a equação do y, agora tem o b e o c. Então,
movimentando o parâmetro B, eu estou deslocando essa reta no eixo Y. Movimentando, ao contrário, eu desloquei no eixo X e agora no eixo Y com parâmetro C. Que tal? No eixo X, parâmetro B, no eixo Y, parâmetro C. Então eu fiz uma translação da reta até esse ponto. E agora eu vou fazer a rotação. Ela gira em torno do ponto no sentido anti-horário e no sentido anti-horário quando eu volto. Agora a gente vai fazer a translação dessa reta seguida da rotação em torno da origem. Então o que a gente vai fazer é pegar a equação da reta y igual a x sobre 2, colocar na forma paramétrica com raio 10, então aqui eu tenho x o y metade do x. Aí eu vou fazer a translação da reta para o ponto B e em seguida a rotação. Então veja bem, diferente da anterior, primeiro agora eu somo no vetor que é a reta a translação. Então eu somo B no x, C no y. E depois é que eu aplico a matriz de rotação. Então quando isso é feito nessa ordem, primeiro a translação e depois a rotação, eu vou verificar que essa reta vai girar em torno da origem a partir desse ponto. Então vamos lá, olha, fazendo aqui a multiplicação dessa matriz, eu obtenho para x essa coordenada, para y essa, então eu tenho a equação paramétrica do vetor com a translação e a rotação incluídas. Então vamos lá para o software ver como é que isso funciona. A equação está aqui no inventário, conforme a gente programou aqui, ela tem aquela equação que a gente determinou para o x, para o y essa daqui. Originalmente eu tinha essa situação aqui, a reta na origem. Quando eu faço a translação, eu estou movimentando ela em relação ao x, movimentando ela em relação ao y, ela vai parar nesse ponto aqui, ponto BC. A hora que eu faço a rotação, eu vou ter a rotação em torno da origem e não mais em torno do ponto, no sentido anti-horário e no sentido horário. Agora a gente vai fazer a rotação de uma elipse em torno da origem. Então, a equação implícita da elipse é essa daqui. Observando essa figura aqui, eu posso tirar a equação paramétrica para transformar a elipse em um vetor para poder fazer a transformação. Então, eu tenho dentro da elipse uma circunferência e fora outra. A circunferência de dentro tem um raio e a de fora tem outro raio. Um ponto da elipse, o x dele é r cosseno t, o raio da circunferência maior, que é esse valor que se encontra aqui na equação implícita. E o y da circunferência é o raio da circunferência menor seno t. E o raio da circunferência menor é esse valor que se encontra aqui na implícita. Portanto, a equação paramétrica, o x vai ser 3 cosseno t e o y 2 seno t. Para fazer a rotação em torno da origem, eu vou pegar a equação implícita como vetor e multiplicar pela matriz de rotação. Fazendo a operação aqui matricial, eu obtenho para o x essa expressão, para o y essa expressão. Vamos agora para o software, onde já está a equação da elipse com os parâmetros A. Aqui no caso tem B e C para fazer a translação, mas no momento eles estão valendo zero. E aqui tem o parâmetro A, que é o ângulo de rotação, que varia de 0 a 2π. Então eu consigo fazer uma rotação no sentido anti-horário e no sentido horário movimentando o parâmetro A, que é o ângulo de rotação. Agora a gente vai fazer uma translação seguida de uma rotação da elipse. Então, a equação paramétrica da elipse, conforme a gente já viu, 3 cosseno t, 2 seno t. A rotação em torno do ponto BC, no sentido anti-horário,
eu tenho que fazer primeiro a rotação e depois somar a translação aqui. Então, fazendo esse produto e somando com B e com C, eu vou ter essas equações. Vamos para o software verificar isso. Então, eu tenho aqui, olha, aquela equação, agora com B e com C. O B translada ela no eixo X, o C translada ela no eixo Y, e o A faz a rotação no sentido anti-horário. E no sentido horário, quando for feita dessa forma. Por fim, a gente vai fazer a translação seguida da rotação em torno da origem dessa elipse. Então, eu tenho aqui a equação da elipse paramétrica, x, y. Eu vou fazer a translação para o ponto BC seguida da rotação. Então, a primeira operação que eu faço é a translação. Somo na equação da elipse o B e o C e depois aplico a matriz de rotação. Então, agora eu vou ter a equação dessa forma aqui. Vamos para o software ver isso aqui. Então, aqui no inventário tem a equação, já com B e com C. E aí a gente vai fazer a... Aliás, já está feita aqui, né? Vamos desfazer e refazer a translação. Começando no eixo X com o parâmetro B, no eixo Y com o parâmetro C. Daí a gente faz a rotação no sentido anti-horário, agora em torno da origem. E no sentido horário. Então, era isso aí. É assim que a gente faz as transformações planas em objetos matemáticos.